Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Temos dois testemunhos, amém, para oferecer nessa noite. Depois da pregação nós vamos ver, tá? Apocalipse, capítulo 2, verso 1, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando uma campanha, irmãos, uma campanha da aliança com Deus, amém? Vão ser 7 quartas-feiras, em nome de Jesus Cristo, que eu estarei trazendo a mensagem de Deus. Se eu conseguir, numa dessas quartas-feiras eu vou trazer o pastor Josemar, senão vai ser eu mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Apocalipse, capítulo 2, quem achou, diga amém. Tem pessoas procurando, eu vou esperar todo mundo achar para a gente ler junto, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu estou aqui, vem me ouvir, pois tenho tanto para contar. Por tantos lugares eu te procurei, mas só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem me chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Que achou, diga amém. Vou ler o verso 1, a igreja leu 2. Procure não perder nenhum dia que a gente vai ler as 7 cartas do Apocalipse nessa campanha, amém? Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, contra ti, deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente a ti irei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, Isto que aborrece as obras dos parasitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos ver só o verso 4, 2 vezes? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mais uma vez. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pode se assentar e dar uma salva de palmas para Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele apareceu para João, quando João estava extraditado numa ilha chamada Patmos. João, ele estava ali sozinho, do lado dele não tinha nenhum homem, não tinha nenhuma mulher, mas tinha
alguém que valia mais do que todos os homens e que todas as mulheres, que era Deus que estava comigo. Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus no ar, e ao redor de Jesus, ele viu 7 castiçais de ouro. Vocês já viram? Quem sabe o que é castiçal de vela? Quem sabe? Pois então, era castiçal de vela mesmo, tá? Até hoje os judeus acendem vela. Vela não é coisa de macumba apenas. Se você ler a Bíblia, você vai ver incenso na Bíblia. Você vai ver em Apocalipse incenso sendo acendido no céu. Se você ler os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, você vai ver que Zacarias, quando o anjo Gabriel apareceu para ele, ele estava queimando incenso para Deus. Amém? A questão é que ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais, e ele via na mão de Jesus 7 estrelas. Aquelas 7 estrelas representavam 7 pastores de 7 igrejas. Ou seja, os pastores estão nas mãos de quem? De Jesus. Amém? E 7 castiçais simbolizavam 7 igrejas. Então naquele tempo já existiam várias igrejas. Amém? Então havia 7 igrejas no continente da Ásia. Até hoje ainda existe, algumas dessas igrejas até hoje ainda existe. Amém? A questão é que esses pastores não tinham outros pastores acima deles. Se eles passassem algum problema, eles não tinham com quem contar. Eles só tinham com quem contar, que era quem? Jesus. Não tinha ninguém mais. Você vê que Jesus na mão estava com quem? Com as 7 estrelas. Mas Jesus andava no meio das 7 igrejas. Amém? Então veja que Jesus então pede para João escrever cartas para cada uma dessas 7 igrejas. Por que Deus fez isso? Por 2 motivos. Primeiro, provavelmente esse anjo dessa igreja já estava falando e ninguém estava ouvindo, ou Deus já estava usando os profetas da igreja e ninguém estava ouvindo. Então Deus precisou usar uma pessoa que estava longe, uma pessoa que não era daquela igreja. Deus usar ele longe para revelar o que estava acontecendo naquela igreja. Amém? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, a palavra escrita, você já deve ter ouvido falar, que ela tem mais força do que a palavra falada. Quem já ouviu dizer isso? Nas escolas, eu sempre ouvi falar isso na escola. Por quê? Se eu chegar para o David e falar assim: David, eu vou colocar aqui um telão de plasma para a igreja. Um telão, tá bom? Para a igreja. Ele vai falar para o irmão. Quando chegasse lá, no final, quando chegasse lá da irmã Leide ou da irmã Juliana, não ia chegar com essas mesmas palavras: o pastor Rodrigo vai colocar um telão de plasma. Quem que ia chegar? O pastor Rodrigo vai colocar um projetor, o pastor Rodrigo vai colocar uma tela lá, vai colocar uma televisão lá. Ia parecer com a mensagem, mas não ia ser a mensagem original que eu falei. Da mesma maneira, pode ver como que começa uma fofoca. Quem já brincou de telefone sem fio? Sempre no final dá problema, nunca chega a primeira mensagem, sim ou não? Então veja que interessante, assim era a mensagem de Deus. O que Deus revelou para João tinha que chegar no seu destino sem mudança, porque a palavra de Deus não muda. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eterna. Gálatas 1:8, ainda que um anjo do céu apareça e pregue outro evangelho, não ouça, seja anátema. Amém? Ou seja, o evangelho é o mesmo. E então, quando a mensagem era escrita, não tinha como alguém mudar essa mensagem. Amém? Por isso eu digo para vocês: leiam a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para você não ser enganado. Porque infelizmente a maioria não está ensinando o que realmente está escrito, e estão interpretando do jeito que eles querem interpretar. E não é assim. Primeira regra da interpretação bíblica, qual é? Quem lembra? Qual? A Bíblia interpreta a Bíblia. Não sou eu que vou interpretar ela do jeito que eu quiser. Ela mesma dá a interpretação dela. Amém? Então a mensagem tinha que chegar no destino sem alteração. Tinha que chegar no original. Amém? Então por que Deus fez isso? Porque Deus se preocupa com a saúde espiritual da igreja. Você beberia um suco que quando chegasse para você estivesse lá, olha, 0,001% contaminado
você beberia aquele suco? Mas não tem nenhum por cento de contaminação, só 0,001. Você não beberia? Quem não beberia disso também? Por quê? Você cuida da tua saúde. Deus, da mesma maneira, Deus chama a palavra dele de leite racional. Amém? O leite não falsificado. Vocês já devem ter visto na TV umas reportagens de empresas que vendem leite que estavam misturando leite com água. Algumas estavam misturando tanta água que o leite estava ficando com a aparência meia muito ralinha e eles estavam colocando cal. Quem lembra disso? Ou seja, a pessoa bebia o leite pensando que estava bebendo leite bom, sentindo o sabor de leite bom, mas era leite bom? Não era. Da mesma maneira na vida espiritual. Se você não conferir na tua Bíblia se o que é ensinado está aqui, você corre o risco de estar bebendo leite pensando que está legal e está fazendo mal para a tua saúde espiritual. Quem está entendendo diz amém? Então as cartas do Apocalipse foram escritas para não ter corrupção no meio do caminho. Então ele disse: escreve ao anjo da igreja. Anjo está com a letra minúscula, e a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro é aquele que traz a mensagem de Deus. Então, desde o tempo de Jesus, como funcionou a igreja? Quando Jesus estava presente, quem pregava era Jesus. Amém? Quando os apóstolos visitavam alguma igreja, porque tinha igreja em Corinto, tinha igreja em Antioquia, tinha igreja em Roma, tinha igreja em Éfeso, tinha igreja em Galácia, tinha igreja em tudo quanto era lugar. Mas quando o bispo chegava, ou quando o pastor da igreja chegava, então quem estava ali passava a mensagem para que aquele irmão trouxesse a mensagem. Quem está entendendo diz amém? Agora eu pergunto: por que, pastor? Por uma coisa muito simples. Deus vai cobrar do pastor o ensinamento que ele deu na igreja, o que ele ensinou. Agora, se a igreja ouve e não pratica, o pastor não vai ter culpa. Amém? Cada um dará conta de si. Está escrito em Apocalipse 21. Amém? Então veja que coisa interessante. Veja que a carta ele não mandou para todo mundo, mandou para uma pessoa só, que foi quem? O pastor daquela igreja. Escreve para o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na destra as 7 estrelas, ou seja, aquele que tem os pastores na palma da mão. Ontem eu ouvi um pastor dizendo: irmão, eu conheci um pastor, ele pegou, ele traiu a esposa dele. Depois de muitos anos, ele se arrependeu de ter traído a esposa dele, e ninguém tinha descoberto que ele tinha traído a esposa dele. Então o que ele fez? Ele fez uma reunião com a igreja, e ele pediu perdão para a igreja. Falou: gente, eu traí a minha esposa no ano tal, há tantos anos atrás, assim, e eu preciso que vocês me perdoem. A igreja disse: pastor, tranquilo, Deus é perdão, Deus é amor, te perdoamos, pastor. Ele disse: obrigado, irmãos, Deus abençoe. Morreu na hora, morreu em cima do altar. Quem sabia disso? Aconteceu aqui no Brasil. Isso aconteceu aqui no Brasil. Amém? Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque Deus está mostrando para a igreja que Ele está no meio da igreja. Amém? Vê que Deus não faz isso com todo mundo, mas com algumas pessoas isso acontece. Amém? Então, a vida dele está na mão de quem? De Jesus. Então veja, o que tem as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representam as igrejas em geral. Amém? Várias igrejas, inclusive a igreja católica. Amém? Que é a mãe de todas as igrejas. Todas as igrejas evangélicas nasceram da igreja católica, querendo ou não querendo, as pessoas acreditando ou não acreditando, essa é a verdade. Amém? Mesmo no meio das igrejas judaicas, mesmo no meio de outras igrejas, Jesus ele passeia no meio delas. Amém? Só que quando a igreja começa a ir por um caminho errado, ele chama no canto um só para conversar, que é quem? O pastor da igreja. Então, se o pastor for frouxo e mole, o que vai acontecer com a igreja? Pode falar. Vai ser uma igreja frouxa e mole também. Amém? A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pouca. Amém? Ou seja, na hora que a angústia vem, se você mostrar frouxidão, tua força vai ser pouca, você vai ser uma pessoa fraca. Amém? Então veja que interessante. Jesus ele passeia no meio das igrejas, e Jesus estava
passando aqui. Amém? A questão é que Jesus chega e fala para o pastor assim: eu conheço as tuas obras, eu sei, eu estou de olho em você, eu sei o que você está fazendo, e o teu trabalho, eu sei que você trabalha. E diz: e a tua paciência. Amém? Porque se tem um ser na terra que precisa de paciência, é o pastor. Porque se tem problema na igreja, está em cima de mim. Lá fora, quem é o nome de ladrão? Ninguém passa na rua, ou você vai para a igreja ou você é um ladrão. Não. Mas você vai dar dinheiro lá para o pastor. Não é assim que falam os perseguidores? Se a igreja é boa, quem recebe elogio? Pastor. Se a igreja é ruim, quem é criticado? Pastor. Se tem libertação na igreja, quem é falado? Pastor. Se não tem, quem é criticado? O pastor. Então, tudo cai nas costas do pastor. Então, o pastor é a pessoa que mais tem paciência na igreja. Amém? Então, veja que interessante, diz: e que não pode sofrer os maus. Maus está comum. Não está escrito que não pode sofrer os males. Está escrito que não pode sofrer os maus. São pessoas más, pessoas ruins. Ou seja, o verdadeiro pastor hoje da igreja, ele não pode aceitar pessoas más espalhando a maldade na igreja. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um pastor que teve um membro, senhor já, solteiro. Ele pegou um costume feio. Ele dava paz ao Senhor para as irmãs e beijava a mão das irmãs. Todas as irmãs, casadas e não casadas. E foi na igreja que eu fui pastor, por coincidência, né? A minha sorte é que quando isso aconteceu, não era mais eu que estava lá. E as irmãs começaram a reclamar para quem? O pastor. E o pastor teve que chamar esse irmão para conversar. Porque os maridos das irmãs estavam achando estranho. Quem não acharia estranho? Sim ou não? Então, o pastor teve que aniquilar o mal pela raiz. Chamou o irmão e disse: irmão, olha, não faz mais isso. Eu sei que você não tem maldade, você já é uma pessoa de idade e tal, mas é que está dando problema. O irmão ficou nervoso. Com quem? É lógico. Ele não quis saber se as irmãs estavam gostando ou não. Caiu para cima de quem foi chamar a atenção dele, que era o pastor. Amém? Então veja, não pode sofrer os maus. Já vi aqui na igreja a maçonaria me oferecer dinheiro e dinheiro para mim, Rodrigo, e ele já sabia toda a minha vida, sabia de todas as igrejas que eu passei, sabia do que eu trabalhava, sabia que eu tinha uma filha, sabia tudo sobre mim, e disse: faz um tempo que nós estamos de olho em você, você é uma pessoa que, olha, nós precisamos de você com a gente, se você quiser, a gente coloca a sua igreja na televisão, porque eles pensam que a igreja é nossa, né? Mas a igreja não é nossa, a igreja já tem um nome que é Jesus. Eu, como pastor da igreja, não ganho o salário da igreja, eu tenho o meu trabalho lá fora. Amém? Porque eu acho que de graça recebemos, de graça temos que dar. Amém? A questão é que ele disse: olha, eu envio para você uns 7 homens para te ajudar, e homens que conhecem da Bíblia, pastores iguais a você, pessoas que vão te ajudar. Envio músicos para você, arranjo horário para você na rádio, mas tem um porém. Tem o quê? E o porém foi quem matou tudo. Você tem que entrar para a maçonaria conosco, e uma vez maçom, para sempre maçom. Nunca mais você vai poder sair. Eu parei e pensei, e quem me convidou era um judeu. Eu falei para ele: ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei, uma coisa que é boa, que você entra e não pode sair mais. Eu não sei do que se faz a maçonaria, eu não sei o que acontece aí dentro, mas tinha um porém maior que ele disse: quando a igreja crescer, tantos por cento do valor da igreja vai ser da maçonaria. Era essa a regra. Você não vai gastar nada, a gente vai bancar você, vamos bancar tudo para você. Você só vai aparecer, você só vai pregar, você só vai fazer o que você já faz. Amém? E eu falei: olha, me desculpa, eu agradeço aí por vocês estarem me fazendo esse convite, mas eu não quero. Aí ele nunca mais me procurou, foi isso? Não, insistiu. E cada vez que ele insistia era uma proposta, entre aspas, melhor. Só que entra coisas más da igreja, porque ele queria misturar política com a igreja. E quem crucificou Jesus foi os políticos junto com a igreja da época. Quem sabia disso? Quando pegaram Jesus e falaram: tu és o rei dos judeus, Jesus podia falar: sou. Só que ele
ele disse: não, o meu reino não é daqui. Amém? Não é deste mundo. Então, veja, aqui você não vê Jesus só na aliança. Eu pensei comigo, se eu aceitar essa proposta, vai naquela expansão, e todo mundo vai falar: o Rodrigo é o homem de Deus mesmo, que a igreja dele cresceu rápido, olha as pessoas estão ajudando, está na televisão, está na rádio, não sei isso. E só que eu ia ficar preso para o resto da minha vida. Eu ia ter que aceitar tudo que eles fazem. Eu ia perder a autoridade. Amém? Da igreja. Então o pastor, ele não pode sofrer os maus. Eles queriam comprar a obra de Deus com dinheiro. Lembra uma vez um homem chamado Elimas, que ele vê que quando Pedro colocava as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo? Ele chegou para Pedro e falou: Pedro, se você me der esse poder, eu te dou tanto de dinheiro para você me ensinar a colocar a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo. O que Pedro falou para ele? Quanto que é? Foi isso que Pedro falou? O que Pedro falou para ele? Vai você com o teu dinheiro para o... Está com essas palavras. Está em Atos dos Apóstolos. Vai você com o teu dinheiro para o inferno. Porque você pensa que as coisas de Deus se ganham com dinheiro. Quem está entendendo diz amém? Então, o pastor da igreja de Éfeso, ele não suportava os maus. Você vê que Jesus falou para ele: olha, eu tenho uma coisa em você que eu gosto, que você odeia as obras dos nicolaítas. Veja que ele não falou: você odeia os nicolaítas. Não, mas odeia o que eles faziam. Amém? Odeia o que eles faziam. Ou seja, era a pessoa que não tolerava o pecado na igreja. Esse era o pastor que estava em Éfeso. Esse era o mensageiro que estava em Éfeso. Então no começo Jesus só foi dando um elogio para ele. Sei que você não pode sofrer os maus, em que você colocou à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Ou seja, não é de hoje que virou moda todo mundo virar apóstolo, porque pela Bíblia, apóstolos só tiveram 12. E pela mesma Bíblia diz que quando Judas saiu do meio dos 12 apóstolos, o apóstolo Pedro diz: vamos selecionar um irmão que esteja conosco desde o tempo de João Batista, que tenha sido testemunha ocular do que Jesus fez desde o tempo de João Batista, sem se desviar. Ou seja, essa era uma exigência dos apóstolos. Amém? E foi quando entrou o apóstolo Matias. Paulo chegou depois, que ele foi contado entre os apóstolos também, mas ele não foi, entre aspas, foi fazer o apóstolo do meio dos 12. Amém? Quem está entendendo diz amém? Até porque muita gente pensa que o apóstolo Paulo caiu do cavalo e já levantou o apóstolo. Não foi assim. A Bíblia diz que ele foi para a igreja, ele foi batizado nas águas, ele ficou um tempo aprendendo o evangelho com os apóstolos e depois ele virou pregador. Amém? Mas continuando aqui a palavra, agora eu vou correr para encerrar. Então, diz aqueles que falam que são apóstolos, mas não são. Então, desde aquele tempo, tinha falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos crentes. Quem está entendendo diz amém. Não é novo, é igual. A Bíblia diz no Evangelho de João que o anticristo está no mundo desde aquele tempo lá. E as pessoas, todo presidente dos Estados Unidos que muda, falam que é o anticristo. Quando morre o Papa, falam que é o anticristo. Não sei o que, já surgiram tantos aí. Por que eles falam isso? Porque não conhecem o Evangelho. Amém? Não conhecem a doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz em Atos 2:42 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Não é a doutrina do DVD, não é a doutrina do que passa na internet. É a doutrina do que está escrito no Evangelho. Amém? Então veja, ele não aceitava a falsidade na igreja. Ele era um pastor forte. Ele era um pastor exemplar, o pastor de Éfeso. Só que o que acontece? Ele diz: você sofreu. No verso 3, você tem paciência. De novo, ele repetiu 2 vezes para aquele pastor: você tem paciência, trabalhaste, falou de novo de trabalho, trabalhou pelo meu nome, ou seja, ele reforçou. Então era um pastor preguiçoso, sim ou não? Era um pastor que jejuava, era um pastor que buscava pela igreja, para que ele pudesse dar conexão com Deus, para poder trazer a mensagem de Deus para quem? Para a igreja. Amém? Então ele não era um pastor de braço cruzado, ele era um pastor ativo espiritualmente. Amém? Então diz: e trabalhaste pelo meu nome. Ele trabalhou pelo nome da igreja? Trabalhou pelo nome dele mesmo? Trabalhou pelo nome de quem? De Jesus. Por isso que toda honra e toda glória aqui é dada para quem? Para Jesus. Amém? E diz: e não te cansaste. Ele era aquele pastor que ele nunca
testavam a paciência dele, mas ele não desistia, ele estava firme. Só que aí chegou a hora de ele tomar agora a cajadada dele, a repreensão. Só que eu tenho uma coisa contra ti, que você deixou o teu primeiro amor. Em algumas Bíblias você citou a primeira caridade, porque a palavra amor aqui vem do grego ágape, que significa amor sem esperar nada em troca. É o amor de Deus para com a gente, amém? Quando Deus nos deu a vida, Ele não deu dizendo: olha, Rodrigo, te criei, agora você vai ter que, todo mês R$100 para mim, todo mês R$500 para mim. Não, Deus ele nos deu a vida e nos deu, por isso que diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, amém? Agora ele diz: você deixou o teu primeiro amor, ou seja, ele parou com aquele negócio de praticar o bem sem receber nada em troca. Quem está entendendo diz amém? Uma vez falaram assim para mim: pastor, veio aqui um vereador e ele comprou as cadeiras da igreja, nós vamos votar nele. Não, irmão, esse vereador estava indo para a igreja mais do que eu, mais do que os pastores. Pensa num homem igrejeiro, eu acho que ele conhece todas as igrejas de Guarulhos. Depois que ele ganhou, você viu ele na igreja? Não voltou nem para agradecer, amém? Não voltou nem para agradecer. Você acha que essas leis, não sei se você sabe, mas uns anos atrás, estavam querendo obrigar os pastores evangélicos a fazer casamento homossexual? Quem sabia disso? Ou obrigar por lei, ou faz ou vai preso. Quem sabia disso? Por que isso aconteceu? Vou dar um exemplo. Muitos políticos corruptos que estão aí, inclusive um que foi preso agora, já dividiu o altar comigo numa igreja aí, viu? Numa igreja aí. E hoje está preso por corrupção. Aí eu te falo, isso é vergonha para quem? São pastores que deixaram o primeiro amor. Porque quando começaram na igreja, pregava para um e pregava para dois. E hoje, se não tiver 1000 pessoas na igreja, eles não vêm pregar. Pregavam de graça, oravam, jejuavam, agradeciam a Deus pela igreja que tinham, amém? Mas depois que cresceram, por terem feito alianças que Deus não ordenou, amém? Campanha da aliança com Deus. Você tem que ter uma aliança na tua vida. Aliança com quem? Você precisa ter aliança com o governo, não precisa ter aliança com ninguém mais. Tua vida espiritual é aliança com Deus, amém? Então isso fica vergonha para quem? Para o povo de Deus, o povo da igreja. Até boca de urna pediram para mim fazer quando eu era pastor. E eu não falei: não vou fazer, irmão, não vou. Então você vai ser, não tem problema. Mentira, mas eu não vou. Eu tenho minha filha aí, se alguém me pegar vai ficar preso. Quem vai ficar preso vai ser eu tenho certeza que a igreja não vai nem atrás de mim para agradecer o que aconteceu. É legal mais passar televisão. O pastor evangélico foi preso por fazer boca de urna. Amém? E ele ia chegar na roupa do tornal, porque ele passou ali assim vergonha. Não acredita nele não, porque ele faz boca de urna. Amém? Então, veja, porque perderam o primeiro amor. O primeiro amor, a caridade, você faz sem receber nada. Por exemplo, ali, os alimentos de domingo. Eu tenho certeza que todos vocês que trouxeram por amor. Vocês não estão esperando coisa em troca. Vocês não estão esperando: vou ficar rico, Deus vai fazer eu ser rico porque eu dei 1 quilo de alimento na igreja, ou porque eu dei uma cesta básica na igreja. Não. Eu tenho certeza que vocês estão aqui. Não, eu estou indo porque eu sei que Deus vai facilitar tudo para mim. Não. É porque vocês amam a Deus. Eu creio nisso. Amém? Só que esse pastor chegou um momento, eu acho que de tanta coisa que ele passou, ele deixou de lado isso. Então Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmão, a Bíblia diz, repita comigo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem gente que pensa que pecado é só roubar, matar, xingar, falar palavrão, mentir. Não. Se você sabe fazer o bem e você não faz, já está pecando. Amém? Já está pecando. Porque às vezes a gente pensa: mas eu não vivo em pecado, eu não faço pecado. Mas às vezes o problema nosso, o que Deus considera queda, não é o que a gente não faz. Às vezes é o que a gente deixou de fazer. Amém? Então veja, lembra-te de onde caíste. Jesus considerou isso uma queda. Amém? Ele perdeu o amor por aquilo. Ele estava fazendo por fazer, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem está entendendo diz amém? Então veja que coisa interessante. Ele diz: e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Está lá no verso 2. O teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Ele tinha cruzado os braços. Volta a praticar as primeiras obras.
você chegou na igreja? Vou dar exemplo para vocês aqui. A irmã Elisete não me conhecia ainda. E antes de ela me conhecer, qual foi o sonho que você teve, irmã Elisete? Via eu e você congregando junto comigo, não é? Antes de me conhecer. Vocês lembram da irmã Paula, uma loirinha, esposa do Felipe? Quem lembra dela? Ela tinha tido um problema com ela ali numa igreja, e aí falaram de mim para ela, falou naquela igreja. Ela veio pensando, ela veio o quê? Deus, se o senhor quer naquela igreja, então usa ele para falar comigo, eu quero um sinal. Quando ela chegou aqui na hora da oração, não foi nem eu que preguei, acho que foi o David, era um domingo. Eu cheguei nela, coloquei as mãos e na oração eu falei: Senhor, a tua serva veio dizendo para ti que o Senhor realmente estivesse aqui, era para me usar para falar. A mulher começou a chorar, depois ela contou aqui o testemunho, amém? Mas, peraí que vocês já vão entender. Vocês lembram da Janinha? Quem lembra da Janinha? Só os mais antigos vão lembrar. Vocês lembram da mãe dela, que Deus deu um termo novo para a mãe dela? Quem lembra disso? Deus deu. Todas essas pessoas tiveram um sinal e um motivo que trouxe elas para cá. E de todas essas pessoas, só quem ficou foi a irmã Elisete. Por quê? Porque houve um momento que elas se cansaram. Houve um momento que a paciência acabou. Então elas abandonaram o primeiro amor. Quem está entendendo diz amém? Agora lembra quando você se converteu. Quando eu falo chegou na igreja, eu não estou dizer aqui, tá? Estou dizendo igreja em geral. A primeira vez que você teve encontro com Deus, vamos dizer assim. Amém? E que tudo para você era santo. Você via as coisas de Deus com um respeito muito grande. Vai lembrando quando você chegou na igreja. Quantas promessas você fez para Deus. E você não via a hora de dar horário do culto para você ir para a igreja. Eu tiro isso por mim. Eu e o Deus estava conversando, dava briga. Às vezes a igreja que a gente era tinha bastante coisa para fazer. E aí quando surgiu a oportunidade para fazer um culto ou para pregar, dava uma briga entre aspas. Não, deixa eu fazer. Não, eu faço. Não, deixa eu fazer, por favor. Irmão, eles tinham vontade de fazer. Isso se chama amor. Amém? A mulher samaritana do poço de Jacó, Jesus mandou ela buscar quem? Ela buscou seu marido. Ela veio para a família dela quase inteira, chamou um amigo, chamou acho que primo, tia, tio, avô, quem ela foi encontrando, ela foi chamando, porque diz que viu muita gente ouvir o que Jesus tinha para falar. Sabe qual é a definição disso? Amor. Amém? Amor. A viúva não tinha dinheiro, ela não era rica, ela deu 2 moedas, era a única coisa que ela tinha, deu 2 moedas. Jesus olhou e disse: a mulher deu mais, porque ela deu no coração, ela não se apegava, ela entregou o que ela podia entregar. Ou seja, ela não servia a Deus para ficar rica, ela servia a Deus por amor. Então, Deus disse para o pastor: lembra-te de onde caíste e se arrepende, pratica as primeiras obras. Se não, Jesus não obrigou ele. Jesus deu uma opção: se arrepende e volta, o que será antes. Porque se isso não acontecer, que a palavra se não significa isso, né? Se isso não acontecer, brevemente virei a ti. Ia demorar? Não, ia ser rápido. Vou vir aqui rapidinho e vou tirar do seu lugar o teu castiçal. Quem que era o castiçal? A igreja, exatamente. Então, às vezes, tem igrejas que fecham, e eu já vi muita igreja fechada. Aqui mesmo, nesse salão, várias igrejas abriram e fecharam. E as pessoas às vezes veem, eu fico triste, porque às vezes você vê pastores, não, você vê a igreja do pastor, fechou. Aí já chega e fala: aquele irmão lá tinha que ter fechado mesmo. Está errado, porque você não sabe o que aconteceu para ter fechado. Às vezes foi Deus que fechou, e o pessoal falando que foi o diabo, porque foi o que Jesus, e isso aconteceu na igreja de Éfeso. Esta igreja de Éfeso, pouco tempo depois, ela fechou mesmo, fechou de verdade, deixou de existir. Amém? Foi por falta de aviso? Foi por falta da presença de Jesus? Não, foi por falta de uma coisa: amor. Irmão, tem 7 cartas no Apocalipse. A primeira coisa que Jesus se preocupou foi a falta de amor. Foi a primeira coisa. Jesus ele podia ir lá onde serve, ele sentou o pau no Laodiceia, foi só pancada, só cacetada no Laodiceia. Mas ele deixou para depois, porque para ele o mais importante era o amor.
Ele disse: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Permanecei no meu amor, e assim sereis os meus discípulos. Amém? Nisto todos saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, irmão, saiu fora do amor, está fora de Deus. Amém? Para encerrar, eles não virei, tirarei do meu dedinho teu castiçal se você não se arrepender. Aí Jesus volta e fala: mas tem uma coisa que eu gosto de você não gosta de coisa errada. Você não gosta dos que os nicolaítas fazem. E quem me conhece sabe que eu não aceito coisa errada. Dinheiro não me compra. A prova disso, a maçonaria me deixou em paz. Amém? Dinheiro não me compra. Pode vir quem for, pode oferecer dinheiro, pode oferecer o que for, não estou nem aí. Dinheiro não me derruba. Amém? Então, diz, no fim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito com letra maiúscula é quem? O Espírito Santo. Agora ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Agora é para a igreja. Agora ele fala para a igreja: ao que vencer, a quem? Aí eu te pergunto: você vence uma coisa que você não precisa lutar? Tem como você vencer uma luta que não aconteceu? Não tem. Para ser luta tem que ter uma guerra, sim ou não? E na guerra, ou você mata ou você morre, ou você domina ou você é dominado. E nós, irmãos, somos alistados para uma guerra. Então ele diz: ao que vencer. Talvez você se cansou tão cedo. Talvez você, como esse pastor aqui, cansou. Aquele amor que você tinha acabou, já não existe mais. Eu nem sabia que Deus ia me dar o tema das cartas do Apocalipse para pregar nessa campanha. Porque eu já estava orando para começar essa campanha desde domingo, a campanha da aliança com Deus. Porque você tem que ver as coisas de Deus como ela é, não como você imagina. Porque uma imaginação é uma coisa, a realidade é outra. A imaginação faz você pensar que se você chega na igreja cedo, cheguei cedo, que bom. O pastor vai ficar feliz comigo. Não. Estou chegando cedo na igreja, Deus, quando vai começar daqui a pouco, mas eu já estou aqui. Eu já estou aqui com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que se alguém deu um copo de água para um pequenino que crê nele, que crê, discípulo, que crê, um crente, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Amém? E Jesus disse: qualquer que fazer isso, não pode ser quem for, até um macumbeiro. Se um dia ele dá um copo de água para um cristão, ele vai ter o retorno daquilo que Jesus falou. Amém? Qualquer que Jesus falou, qualquer que fizer isso, exceto aquele. Não, qualquer que dê um copo de água. Então, tudo que você faz na igreja, se você pensar, estou fazendo para o pastor, ou se você pensar, eu estou falando em geral porque os membros da igreja que limparam a igreja da última vez, junto com a diaconisa Neide, né? E teve alguns que levaram os panos para lavar, né? Inclusive o pano do púlpito que não sei onde que está, porque levaram para lavar, né? Enfim, mas se fazem isso para eu ver, irmão, já não é amor. Sem fazer para Deus ver. Amém? Se você se colocar, olhar o outro e ter ele como medida para você, não, só vou fazer se eu ver que aquele fulano vai estar lá comigo. Irmão, aí já mudou o foco. Amém? Você tem que fazer para Deus. Hoje eu sou pastor. Eu me converti. Quando eu tinha 7 anos eu já era católico. Eu era católico praticante. Minha mãe pensou que eu ia ser padre. Porque eu pegava meu terço e eu rezava em casa. Era o terço todinho. Rezava porque eu tinha amor. Amém? Eu tinha amor. E aí com 11 anos fui para a igreja evangélica a primeira vez. Pronto, já comecei aí com 11 anos. Com 12 anos eu já comecei a expulsar demônios. Com 12 anos, era criança ainda. Amém? Com 15 anos foi a minha primeira consagração de obreiro. 15 anos eu já abri e fechava a igreja da Assembleia de Deus no Ministério do Paz, da Vila Cisper 3. Amém? Da Cisper 3. Eu fazia isso com 15 anos. Quantas vezes eu lavei a igreja, quantas vezes eu limpei. O David é testemunho, o David também, quantas vezes fez isso também. Para hoje eu poder ser pastor, eu não pulei etapas. Eu fui ungido realmente, legitimamente. Não me autodizia, você pastor agora na primeira igreja. Não. Então, mas tudo isso eu fiz para Deus. Quantos membros chegavam ali, jogavam papel no chão, colavam chiclete debaixo do banco, né?
Jogava papel na parede do banheiro e depois eu tinha que limpar, mas eu limpava com amor, porque a ofensa daquela pessoa não me atingia, porque meu coração estava blindado com amor naquilo que eu fazia. Amém? Irmão, o amor é uma blindagem. Quando você está no amor de Deus, você é blindado. Não pega nada. A pessoa pode tentar ofender, não consegue te ofender, porque o amor de Deus blinda o teu coração. Amém? Agora, quando a gente deixa, irmão, esse amor, Jesus considera isso como uma queda. Então lembra, você se cansou antes de vencer, porque essa vitória é aquele que vai até o dia da sua morte e morre na fé. Amém? Até antes da gente morrer, a gente está propenso a abandonar o caminho, como Judas fez. Amém? Por isso Jesus disse que perseverar até o... Ele falou aquele que perseverar até quando estiver chegando no fim. Foi isso que ele falou? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, talvez você cansou da caminhada, cansou das injustiças, cansou dos maus, já cansou, não sei o que fez você perder o amor, mas Jesus está dizendo para você que ainda dá tempo, que você volta a fazer as coisas por amor para Ele. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu descobri que Jesus curava, que eu não sabia, quando eu descobri que Jesus curava, irmão, eu não podia ver mais gente doente na minha vida. Fulano está doente. Quem está doente? Fulano. Deixa eu falar com ele, eu vou levar ele lá na igreja, porque o meu irmão vai orar por ele e Deus vai curar ele. Fulano vai contar um problema, ele não sabe o que fazer. Não, vamos comigo lá na igreja. Eu convidei ele para uma igreja pequenininha chamada Deus Amor, lá na Avenida Cisibê, em São Paulo. Vamos lá, porque Deus vai falar com ele. Deus já desceu porque ele já viu. É levar, matar, Deus vai levar o problema da pessoa. Amém? Porque tinha amor no coração. Então ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então hoje tem uma vitória que você pode vencer hoje, que é você vencer o seu próprio erro. Amém? É você vencer a si mesmo. É a maior vitória que você pode ter, porque o diabo a gente vence fácil, mas vencer a nós mesmos é difícil. É difícil. Então brinda hoje o teu coração. Então você diz: Deus, eu não sei o que eu fiz. Hoje eu não sou mais o mesmo. Para mim, vou para a igreja arrastado. Eu já estou falando que tem gente que está assim, você analisar com Deus. Deus, eu fui para a igreja, mas eu não queria ir. Você pode não ter falado, mas é a sensação que você tem. Poxa vida, vou ter que fazer isso hoje. Ixi, hoje tem culto. Chega para na cabeça que hoje tem culto. Aquela tristeza, meu Deus, hoje tem culto. Quem está entendendo diz amém? Volta ao primeiro amor hoje. Amém. Deus não tinha me dado essa palavra ainda. E nós ouvimos 2 hinos que falam de primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Porque quando a pessoa deixa o primeiro amor, a pessoa esquece. Se Jesus estava mandando ele lembrar, é porque ele tinha esquecido. Como que eu vou falar para você se lembrar de uma coisa que você não esqueceu? Amém? Então reflita sobre a sua vida. Porque Jesus podia falar para ele: você caiu em tal ponto. Mas Jesus não falou. Jesus falou: se lembra aí. Reflita sobre a sua vida. E é o que Deus está falando para nós. Lembra de onde você deixou o teu primeiro amor. Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Já vou dar a oportunidade para nós falar desse, eu não esqueci não. Cadê o papel? Poxa, eu tinha escrito o papel aqui, porque eu estou com um esquecimento terrível. Irmãos, perdi o papel, mas está bom, que eu ia falar. Nessa oração, ore pedindo para Deus: Deus, onde eu deixei cair o primeiro amor? Você lembra aquela parte da Bíblia do homem que estava afiando machado? Não, derrubando uma árvore para o profeta Eliseu. Aí ele deu uma ferroada lá de mau jeito que o machado soltou, a lâmina soltou e caiu na água. Quem lembra disso? Só ficou a madeira na mão dele e não ficou mais a lâmina. Ali foi o primeiro amor, irmão. Foi o primeiro amor que ele perdeu. Ele estava ali ainda na mão, que olhava de fora, via ele legal, mas a ferramenta já não estava mais lá. Amém? E quando o profeta falou: onde você deixou cair? Está mais ou menos por ali, foi na água, não tem como ele contratar exatamente aqui. Foi por ali mais ou menos. Quando ele jogou a madeira, Deus fez o ferro do machado flutuar. Se você não lembra onde você perdeu o seu amor, pede para ele: Senhor, eu não sei porque eu estou assim, mas eu quero que o Senhor me mostre.
Onde eu deixei meu primeiro amor? Que eu quero me levantar hoje. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Há uma ferida, sofri tanto nessa vida, de todo o coração. Eu vim pedir perdão, meu Deus, nas noites frias da minha solidão. Eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que dizia o meu pastor. Hoje eu voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda essa ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, olha para nós. Talvez, meu Deus, nós nos cansamos na jornada, nos cansamos de tantas coisas, nos cansamos, tivemos tanta paciência, trabalhamos tanto que chega uma hora que estamos esgotados e falamos, não queremos mais. Esse pastor dessa igreja de Éfeso, ele não disse, não quero mais ser pastor, não. Ele simplesmente continua sendo pastor, mas sem amor no coração. Eu só disse, olha, eu só tenho uma coisa para você, você deixou o primeiro amor. Você deixou a caridade, você parou de ter aquele amor pela minha igreja, você deixou de fazer por amor. Mas se você venceu, eu vou te dar de comer da árvore da vida, porque Senhor, aquele que come da árvore da vida não cansa nunca mais. Aquele que come da árvore da vida, ele rejuvenesce, ele fica forte. E eu vou pedir ao Senhor, olha para cada um de nós. O Espírito Santo é que está falando para a igreja. Meu Deus, quem não entende isso, pensa que foi João que escreveu uma carta, mas era o Espírito Santo falando para a igreja. E eu peço que o Espírito Santo fale com cada um de nós, cada membro dessa igreja, cada irmão, cada irmã, coloque em nós o teu amor, como o hino que nós cantamos, põe teu amor em meu coração. Algo que está triste, que eu leve o amor, há uma ferida, a tua palavra mostrar aos que choram que tem solução. Põe teu amor no meu coração, ao descrente que eu leve a fé. Oh Senhor, como nós cantamos, eu quero amar como ele amou, eu quero andar como ele andou, eu quero olhar como ele olhou. E às vezes nós deixamos que tribulações nos cansem, mas o Senhor disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alivia esse irmão e essa irmã, alivia essa pessoa agora, abraça essa pessoa, Senhor, porque essa pessoa não quer perder o castiçal. Meu Deus, essa pessoa não quer abandonar os caminhos. E nessa hora eu peço de fala com cada um, Senhor, e traz essa pessoa de volta ao primeiro amor. Traz de volta o primeiro amor, quando tudo era tão santo, tudo era tão lindo, tudo era tão maravilhoso. Essa pessoa chegava na tua casa, quando começava os louvores, ela chorava.
Que em nome de Jesus esse amor, Pai, que seja sempre na vida dessa pessoa. Ensina-nos a abraçar o nosso próximo. Ensina-nos a amar como o Senhor amou, orar como o Senhor orou, perdoar como o Senhor perdoou. Mas eu te peço, tira o cansaço dessa pessoa. Tira o cansaço dessa pessoa, Pai, e renova esse irmão, essa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideias. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem, como estás? Me aceita, ó meu Pai. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, que nesta campanha da aliança contigo eu alcance o milagre de voltar ao primeiro amor, à primeira caridade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É uma salva de palmas para Deus. Nossa, sente um minutinho, eu vou dar a oportunidade para eu contar o testemunho. Se alguém tiver mais testemunho para contar também. Deixa eu parar aqui a gravação para começar outra. E daqui a pouco eu vou contar também